Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. BTO Gestão Completa de TI. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Whitech, sua TI, nossa prioridade. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Advance de Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Estúdios Vida Moderna, torna o seu podcast em realidade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Eu quero aproveitar esse momento jabá e te convidar para seguir o Pausa na Programação no Instagram e se inscrever no YouTube, @Pausa na Programação. E hoje eu tenho a honra de receber um convidado muito especial. Ele tem mais de 20 anos de experiência na área de TI, com uma trajetória que vai desde a sala de aula até a liderança de grandes equipes. Ele já trabalhou na Microsoft e hoje está na SoftwareOne. Além disso, ele é apaixonado por inovação e pela construção de soluções personalizadas em nuvem, sempre focando em impactar os seus clientes. Atualmente, ele lidera iniciativas de transformação digital na SoftwareOne, ajudando empresas a adotar tecnologia de ponta. Wesley Fernandes, muito obrigada que você veio conversar com a gente hoje. Obrigado, Rô, obrigado pelo convite e a honra é minha, né? A honra é nossa. E muito interessante hoje aqui que muita gente deve estar ouvindo Wesley Fernandes e trazendo um rostinho para o nome Wesley Fernandes. Porque o Wesley, como vocês sabem, né, trabalhou muitos anos como arquiteto, né, arquitetos na nuvem, né, que chamava? Foi o branding que a gente trouxe, né? Mas era um time total ali de apoio, um apoio consultivo aos parceiros Microsoft. Não, e o mais interessante que era assim, era um time no mundo inteiro, né, Wesley? É um time global. E era assim, conseguir um horário com eles era fenomenal. E era um time global do ponto de vista de negócio, mas também a gente tinha pessoas do mundo inteiro na nossa equipe, né? Um time bem diverso. Eu lembro do Con. O Con, ele é a cara do time. O Con, ele é chinês, se eu não me engano? Ele nasceu em Macau, mas foi bem cedinho para Portugal, né, que eles falam português em Macau, eu só descobri isso depois que eu conheci o Con. E ele viveu em Portugal, veio com aquela cultura europeia, então assim, você vê a diversidade, né? Um oriental, né, com a cara de chinês, que ele é chinês, né, porém com a cultura europeia e o sotaque português, né? Então, a mistura é muito bonita. Era muito. Esse programa ainda existe, Arquitetos na Nuvem. Existe. Não com esse nome, né? Como eu disse, foi um branding que a gente deu na ocasião para ganhar atração junto com a subsidiária local, né? Com o Brasil e com a América Latina também. Mas, gente, maravilhosos. Muito maravilhosos. Eu queria começar te perguntando. O assunto mais difícil e o assunto mais fácil, qual que você prefere? O mais difícil primeiro, né? Normalmente o mais difícil... Por quê? Porque eu aprendi, né, através de pessoas, inclusive pessoas da Microsoft, que me indicaram muitas referências. Uma das referências que eu obtive foi, inclusive, do famoso, conhecido como Terça, né? O Marcos Tersarioli. Ele me indicou o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E um desses hábitos é, primeiro, o mais importante. Então, normalmente, o mais difícil, até mesmo se você for fazer uma gestão de tempo moderna, né, que diz no livro da 4ª geração, você prioriza o que é urgente e importante. Então, primeiro, o mais importante. E, normalmente, o mais importante é o mais difícil. Então, eu queria aproveitar que a gente tem hoje aqui a presença ilustre do Enzo Fernandes. Enzo, muito obrigada que você veio conversar com a gente hoje. Obrigado pelo convite. Vim junto com meu pai, né? Eu estou muito honrado de estar aqui fazendo esse podcast. E como você disse, né? Eu fui a primeira pessoa menor de idade a entrar nesse podcast. Então gravem esse nome, Enzo Fernandes. Enzo, conta pra gente. Você gosta de jogos?
Eu costumo jogar bastante, assim, quando eu volto da escola. Jogo com meus amigos também. E tem uma coisa interessante que... Como o seu nome inteiro? Enzo Jogo Fernandes. Enzo Jogo Fernandes. Tá aí, né, Wesley? Perfeito. Perfeito. Como muitos pais, né, a gente precisa trabalhar de casa. Então, você citou o time dos arquitetos na nuvem, né, que é o time de serviços técnicos para parceiros. Como era um time global, eu desde 2012 já tinha essa flexibilidade de trabalhar de casa. O Enzo nasceu em 2012. Então, não as primeiras coisas, mas uma coisa que me chamou a atenção é não colocar a criança no tablet ou no celular. Por questão da tela em si, não por causa da tecnologia. Então, um dos caminhos que eu achei foi o videogame. No meu caso, o Xbox, para ele ficar na TV, uma tela um pouco maior. E ele joga desde pequenininho. O que você gosta de fazer, Enzo? Que jogo que você gosta de jogar? Eu costumo jogar jogos de tiro, como Fortnite. Mas também gosto de jogar jogos de RPG, assim, Minecraft. Essas coisas. Que legal. Então eu vou perguntar umas coisinhas pro seu pai, depois eu pergunto de novo para você, tá bom? Ok. Então tá. Wesley, conta pra gente, como que você começou a sua carreira na área de TI? Foi uma escolha, Rô. Foi talvez uma... A gente faz muitas escolhas na vida, né? Dependendo da vida que a gente tem. Essas escolhas começam bem cedo. E eu tive a sorte de ser uma escolha mesmo, porque no dia que eu fui para o CIE para buscar uma vaga de estágio, eu estava no ensino médio, né? No segundo ano. Eu voltei com uma carta proposta da Companhia Ferroviária de São Paulo. Eu ia trabalhar na Estação da Luz, 8 horas por dia. E eu aproveitei esse dia para ir no médico. Eu estava com a garganta ruim, minha mãe me levou no pronto-socorro e eu tomei a famosa Bezetacil, né? Porque cura tudo. Que eu não sei o que acontece, que essas crianças não tomam mais isso, mas tudo bem. Voltei mancando, desci no busão, andando 2 quilômetros mancando. Desci lá da Alvarenga até chegar lá no Jardim Selma. E chegou em casa, tocou o telefone. Oi, aqui é da Delegacia de Ensino, né, que fica ali em Santo Amaro, na Vida de Santo Amaro, da Zona Sul. Você deixou um currículo aqui e tem uma vaga para você. É uma escola de informática, é para você trabalhar meio período. O salário era a metade da companhia ferroviária, mas era a metade do tempo. Então, a primeira coisa que veio na cabeça, claro, tecnologia, né? É uma escola de informática. E a segunda é que eu ia ter 4 horas livres, que ia me permitir, como é uma escola, vou ficar o dia inteiro lá, eu vou aprender. Então, nesse momento, nessa época da minha vida, minha mãe eu já tinha computador, tá? Tinha uns 6 meses que eu tinha computador, e ela vendeu o Monza Hatch que ela tinha para comprar o computador. Era um Pentium 3 550, vinha com 32 MB de RAM, mas daí eu gastei mais R$80 ali, colocou 64 megas de RAM. E eu não sabia mexer com PC ainda. Eu estava igual o Enzo, né? Era FIFA e Need for Speed só. Era o que eu sabia fazer no PC. E aí, graças a essa escolha, né? Então, eu tinha 2 opções. A opção que eu não tinha era sair de casa, com a Bezetacil ainda fazendo efeito, manquitolando, e ir até, no mesmo dia, na Delegacia de Ensino ali em Santo Amaro, para seguir com o processo. E aí eu tive a sorte de entrar já numa empresa que, na época, era Silver Partner da Microsoft, parceira de treinamento. A extinta, porém, muito querida, não só por mim, a CompuClass Informática. Que a gente dava cursos intensivos, né? Eram cursos, não é aquele curso que você vai demorar 1 ano e meio fazendo. É curso profissionalizante, a pessoa ficava 1 semana de treinamento, 40 horas de treinamento. Então tive uma oportunidade muito grande de treinar pessoas que já estavam no mercado, pessoas que estavam fazendo transição de carreiras. Então eu estava capacitando pessoas em Windows, Word, Excel, internet na época, e a partir daí eu evoluí para hardware, redes, Windows Server. Aí quando eu pisei no Windows Server, aí eu conheci um mundo diferente, e aí que começou a minha história com suporte, consultoria, serviços e vendas de soluções Microsoft. Conta esse pedaço pra gente. Qual pedaço? A continuação. A continuação. Trabalhei, então, por um bom tempo na CompuClass, tá? Querida, por quê?
tive vários alunos, eu fiquei 3 anos lá, uma rotatividade bem interessante, né? Toda semana uma nova turma, de 8, 10 alunos novos. E uma dessas turmas, a minha querida esposa, Kaori, foi minha aluna. A Kaori foi fazer curso lá, então eu tive o prazer e sorte também, né? De conhecer a Kaori nessa escola de informática, na CompuClass. Depois disso, eu fui muito bem. Com certeza, isso aí. Se não for, apanha em casa. Mas eu tive... Uma coisa que eu percebi. Eu sempre tive o interesse de fazer com que as pessoas aprendessem. Porque eu mesmo tinha um desafio muito grande de aprender. Pô, livro da Bíblia do Hardware, do Gabriel Torres. 1.300 páginas. Você vai dar um curso de uma semana, como você explica para a pessoa que o livro tem aquela grossura e que você está dando um curso de qualidade? Então, eu procurava realmente conectar com a pessoa o que ela precisa aprender. E assim, entrou sem saber nada, na sexta-feira você monta a sua máquina e instala o Windows. E nessa linha eu consegui formar muita gente, mas o que eu percebia? As pessoas se formavam lá e iam para cenários melhores, empregos melhores. Em algum momento eu falei, eu quero isso para mim também. Então, dali mesmo as pessoas já me indicaram para outras empresas conhecidas. Eu saí super bem organizado e super bem alinhado com a CompuClass. Eu fui para a Faculdade Sumaré trabalhar com suporte. E aí que começam as aventuras, né? Porque trabalhava com desktop, hardware, automação, Windows. E por mais que a gente tenha profissionais em diversas áreas, assim, às vezes muita coisa é manual, né? Então, fazia-se deploy de máquinas e desktops muito manual. E um dos cenários que eu tenho que é curioso, 500, 600 máquinas lá. Máquina pra caramba de laboratório e tal. Eu derrubei a rede. Porque justamente eu pus a imagem na rede, criei 30 disquetes de boot do Ghost, automatizei o startup e tal. Coloquei todas as máquinas para subir e todo mundo baixando ao mesmo tempo a imagem da rede. Tudo bem, eu fiz 60 máquinas ao mesmo tempo, só que ninguém teve aula. Né? Então, assim, nessa época eu já trabalhava com desktop deployment, enterprise desktop e fui evoluindo. Daí eu já fui para consultoria, tá? Fui trabalhar com consultoria mesmo, gerir a rede do famoso WTC, né? Onde ficava o prédio da Microsoft. Eu fiquei ali embaixo no G2, na garagem, no subsolo mesmo, cuidando da rede interna, dos sistemas, o AD, a infra. E aí sim eu fui realmente para a consultoria das famosas, né? Brás Figueiredo, e depois eu fui para a IT Group, que foi onde que realmente as coisas tiveram uma evolução estelar, assim, né? Porque muitas pessoas boas, uma orientação à pessoa, gestores, os chefes muito, muito bons, pessoas muito boas tecnicamente, mas na vida também. E muitos profissionais bons. Então, a gente conseguiu... Eu fiquei 7 anos lá. Foi o que me levou até a Microsoft. Ainda como sócio da IT Group, eu prestei serviço para a Microsoft por 4 anos. Como vendor, né, na Microsoft Consulting Services. E nessa época, eu já era um cara totalmente focado e especializado. Né? A gente é acostumado... O cara Microsoft, AD, ISA Server, Exchange... Naquela época, eu era só SMS, o famoso System Center Configuration Manager. Eu só fazia aquilo. Então, eu fazia consultoria disso para vários clientes. Já atendi muito cliente no Brasil e fora. Banco, quase todos, porque tem um que eu não atendi. E ambientes críticos e bem grandes. Tive esse prazer também de fazer muitos desenhos de System Center. Até quando eu entrei para a Microsoft... para trabalhar no time conhecido como Arquitetos na Nuvem e que exigiu de mim uma amplitude do portfólio, né? Aprender além do System Center, além do SCCM, além de Windows Server, entender mais da plataforma Microsoft como um todo. Então, e como é que foi para você esse trabalho na Microsoft? Porque você teve... se eu não me engano, 2 passagens pela Microsoft? Foi uma passagem só, com 2 posições diferentes. Ah, tá. Eu fiquei 7 anos no time Arquitetos na Nuvem, né? Foi muito bom porque é um time global, né? Então, o time por si só já está disperso geograficamente. Só que
a gente é responsável por tocar o negócio de Américas, né? Mais especificamente América Latina. Então, tinha muito engajamento com os stakeholders, né? Da subsidiária, seja gestão de parceiros, algum contato com o time de vendas, oportunidade de apresentar até para a diretoria da Microsoft Brasil quais são os serviços, em que momento que ele pode entrar no ciclo de vida da oportunidade. Então, isso me fez crescer bastante em outros skills. Então, assim, eu era um cara SCCM. Tanto que eu apliquei em 2 processos para Premier Field Engineer, que na época é o cara que mais manja de uma determinada tecnologia na subsidiária, né? Para SCCM. E eu acabei entrando numa posição que era para fazer uma coisa um pouco mais ampla. Então, eu assumi essa missão, de certa forma, já que de alguma forma eu sou puxado para vários lados, eu era especialista, eu assumi ser mais generalista e entender também não só o contexto de tecnologia, mas demais contextos, né, de engajamento, de vendas, de marketing, o que me levou também, de certa forma, a trabalhar na área de vendas da Microsoft, que foi minha próxima posição. Depois. Conta pra gente. Foi uma grande oportunidade, na verdade, né? Porque quando eu estava na consultoria, eu passava ali, a gente ficava... Porque consultor bom é consultor alocado, né? Começa por aí. E falando em consultor, tá lá fora. Mas a mochila da vaca voando eu trouxe. Vou pedir para alguém pegar. Pode pegar. Vou pedir para pegar. A azulzinha. Essa mochila é da época da consultoria. Então, consultor bom é consultor alocado. Então, eu não ficava no escritório, ficava no cliente. Só que a gente via a equipe de vendas, né? Na época, EPG, né? Vendas Enterprise e todo aquele... As pessoas que cuidavam dos clientes, né? Os account managers, os especialistas técnicos, que eram os famosos solution. E para mim era um mundo que, não distante, mas eu sempre me aterrissei muito na questão técnica. Então, eu sabia que eu eventualmente teria outros caminhos. Mas, justamente, ao ir para vendas, eu assumi essa posição de solution, de Azure Infrastructure, né, de infraestrutura e aplicações para Azure, em corporate, né, em contas corporativas na subsidiária do Brasil. Que é aí que, de novo, a gente tem um background técnico, você começa a se envolver com o ciclo de vida da oportunidade e do negócio em si, só que seu cliente, ele é de um segmento específico. E as soluções, a gente não está falando mais de System Center, de Windows Server, a gente está falando de um negócio totalmente modularizado, pago pelo uso e que tem um roadmap que vai depender da estratégia da empresa. Então, assim, conhecer sobre o cliente, sobre o segmento do cliente, foi o que me permitiu nessa segunda posição na Microsoft. Fiquei 7 anos como PTC, né, o famoso Partner Technical Consultant, e 1 ano e meio como Solution Selling, né, de Azure Infra e Apps na Microsoft Brasil. Depois disso, Wesley, veio também uma mudança bastante grande, né? Para todos nós, né? Uhum. Teve sim, a gente teve a mudança de paradigma no primeiro momento em que se assumiu que todo mundo ia ficar de casa. A gente teve aquela mudança de absorver todas as dificuldades que a gente passou no período da pandemia, que foi justamente o período que eu trabalhei nessa posição de vendas. Eu entrei justamente em março, né, durante a pandemia. Então, toda a minha carreira na Microsoft, ela tem isso é muito importante que o Enzo esteja aqui, porque eu já falei para alguns amigos, eu acho que isso vale ser reforçado. É um privilégio, não sei nem falar qual o tamanho desse privilégio, de você trabalhar numa empresa grande, né? Ser remunerado para isso, trazer resultados, mas você conseguir tomar café com seu filho, levar ele para a escola, buscar na escola, almoçar com ele. E minha esposa, ela não trabalha remoto, né? Ela tinha os restaurantes dela. Então, assim, quando ela chegava em casa à noite, a gente conseguia ainda ter a refeição junto. Então, assim, realmente é um privilégio. Eu tenho esse privilégio desde 2012, graças também à flexibilidade e à cultura da Microsoft. Que bacana. E depois disso veio também uma época de mudanças, né? Porque você sempre foi muito baixo nível, olhando para as tecnologias, né? E depois começou a assumir posições mais para o lado comercial, né? Comercial. Conta isso para a gente.
A minha última posição na Microsoft já foi comercial e para mim foi um grande desafio. E assim, quem tiver em vendas e não tiver num grande desafio, não perceber que está num grande desafio, o cara deve estar fazendo a coisa errada. Para mim não foi diferente, assim, foi bem difícil. Eu buscava ao máximo alavancar o meu conhecimento técnico, porque eu ainda trazia aquela cultura de que, ainda mais no cenário de consumo de nuvem, você pode vender. Mas se o cliente não pôr a solução no ar, não aconteceu nada do ponto de vista de venda. Não teve o consumo daquela carga de trabalho. Então, isso me fez focar ainda mais um pouco desses meus alicerces técnicos, no sentido de, cara, a solução tem que ser redonda, né? Não pode ser um negócio que depois não venda, que não suba. Ou que suba e o cliente não goste. Então, de certa forma, eu me apeguei um pouco a isso. E lógico que tinha outras coisas também que eu deveria ter notado para ter uma longevidade um pouco maior, um sucesso um pouco maior na área de vendas. Mas o que fica sempre é o aprendizado, né? Na verdade, e me ajudou a crescer demais, a entender realmente que no momento certo as coisas vão ser abordadas, a gente precisa dimensionar correto a oportunidade, o deal, mas também cercar o que o cliente quer, para onde ele está indo, enfim. Se não traz resultado para a lojinha do cliente, não adianta você fazer a melhor solução do mundo, né? Então, de novo, conhecer a demanda das pessoas e dos clientes e transformar isso num cenário vai, no final, ter uma qualificação técnica ali. Mas antes a gente precisa saber para onde o cliente está indo do ponto de vista de negócio. Quais indicadores que eles querem trazer para dentro de casa, né? Qual o orçamento que ele tem, para quando ele pretende encaixar aquela solução. E aí entra todo o cenário, né? Competitivo, e aí o mundo de vendas que a gente conhece. Gente, nós estamos conversando com um dos melhores arquitetos do mundo. Nossa. Não é só do Brasil, não, é do mundo. Tem gente boa pra caramba. Tem, ué, mas você é um deles, ué. Um dos melhores. Agora eu sou desenvolvedor de negócios. Apesar disso, né, Enzo? Tem um ambiente ali, ele rodou uma linhazinha de comando no Code Spaces do GitHub. A gente aproveitou um código existente de uma demonstração e subiu um ambiente de... vamos simplificar, é um Copilot enriquecido com dados internos da empresa. Está subindo. Acho que daqui a pouco vai estar pronto. Uau! Eu mostrei para ele. É que são 3 linhas de comando só, né? Você cria o ambiente... Nossa, Enzo, você arrasou, hein? Faz o login. Eu só digitei lá, ele falou tudo. É isso. Ô, Enzo, mas me diz uma coisa. A gente está no mês de outubro aqui e logo a gente vai ter a comemoração, né, do Dia das Crianças. Você já pensou o que você quer ganhar de Dia das Crianças? Olha, ainda não, mas, eu gostaria de ficar com meu pai, minha mãe, assim, ir pra praia. Então tá tudo em casa. Que bacana. Wesley, você fez também uma transição de moradia, né? De tudo. Quase tudo, vai. Não, porque eu acho que esse sonho que você realizou, acho que é uma coisa que muita gente queria também, né? Sim. Conta pra gente. Foi uma transição de sair de São Paulo e ir para um lugar que tivesse mais natureza e mais liberdade, né? Não só dentro de casa, mas fora também, né? E é lógico que esse tipo de decisão a gente toma pela família, sempre é pela família, mas dentro da família a gente tem que também saber priorizar quem da família está precisando de uma atenção especial. E se parar para pensar, normalmente são as crianças, que são mais vulneráveis e têm um maior potencial, e os idosos, que têm muito a passar para a gente ainda e que também são vulneráveis, né? Então, nesse sentido, a gente mirou, há 7 anos atrás, no litoral paulista, né? Em Guarujá, e no que a gente mirou tão bem que não tirou o foco dali e o negócio não aconteceu. Só que 7 anos depois, curiosamente, no mesmo trimestre que a gente adota 2 cachorros, né? 2 pastores belga, e os negócios da Kaori, da minha esposa, tem um rumo de encerramento, né? Então a gente encerrou todas as operações em São Paulo. Apareceu uma oportunidade justamente do local que a gente queria morar
no litoral. E aí não tem... Aí, esse é o ponto, né? A gente pode se cobrar um pouco, planejamento, visão de longo prazo, né? Cara, quando o negócio aparece na sua frente, você pode ter a grana, você pode não ter, você tem que ir pra cima, porque depois, se outro comprar, se outro entrar, como vai fazer, né? Então a gente se arriscou, fomos pra cima, e o que não falta é martelete quebrando a parede lá em casa agora, cheio de obra. Estamos lá já desde dezembro. Dezembro eu peguei os cachorros, desci. Do 8 de dezembro. O Enzo ainda tinha aula, eles ficaram aqui em São Paulo, na Lapa. Aí Kaori fechando restaurante, passando ponto, tal. E Enzo indo pra escola. Aí em janeiro, em dezembro, né, a gente já passou o final de ano lá, veio a família. E é assim, o sonho de todo mundo, né? Por isso que a gente morar na praia. Tem que levar a sério que não desista dos seus sonhos, por mais clichê que pareça. Então fala ali, ó, olhando para a câmera. Por mais clichê que não pareça, né? Não desista dos seus sonhos, mesmo que pareça que eles tenham desistido de você, porque na verdade a força está com você, né? É isso aí. É isso. Wesley, na sua carreira, até por essa questão de arquitetura e por desbravar tantos projetos, né? Porque arquitetos na nuvem eram desbravadores, né? A gente ainda não tinha, como hoje, a cultura da nuvem, né? Não sabia como é que funcionava, né? O povo não entendia o que era nuvem. Eu imagino que você passou por muitos perrengues, né? Eu queria que você contasse um pouco, para quem é mais jovem e tal, como é que era naquela época, né? Os perrengues que a gente passava olhando para esse lado, né? Do lado técnico. Essa transição, né? Do que a gente estava acostumado com... Do on-prem para baixar a ISO, né? Ou pegar o CD. O CD era para quem é mais antigo. Quem é aquela pasta do MSDN com vários CDs laranjas e verdes. Depois a gente começou a baixar a ISO, a imagem ISO dos sites, né? Do portal da Microsoft para instalar as soluções. Mas, na verdade, a transição para a nuvem, de certa forma, ela quebrou tudo isso, né? Toda essa cultura. Então, as pessoas ficaram perdidas, né? As pessoas ficaram sem parâmetro. Veja bem, é um ato mecânico. A gente fala de memória muscular, treino, um monte de coisa que eu nem sei falar direito. Imagina você a vida inteira. Tira um CD, põe um CD, pega, tal. Agora mudou, não tem mais CD, é a ISO. Agora não tem mais CD, não tem mais ISO e não tem mais nem o servidor. Onde fica? Então, assim, para mim, no começo, eu falei, isso não é para mim. Sabe? Porque o Azure, especialmente, a Microsoft sempre esteve um pouco à frente. Né? Se você for olhar, o Azure, em 2011, 10, 11, 12, já foi construído como uma plataforma para o desenvolvedor. Não se pensava a infra como serviço, migrar servidor, não. Era para sair já a solução em PaaS. Só que saiu muito na frente. Aí vem o AWS fazendo IaaS, tombando o servidor para a nuvem e ganhando mercado. É aí que a Microsoft ampliou o seu portfólio no sentido de atender vários tipos de carga de trabalho. Aí ficou mais tranquilo para mim. Então, quando era só o desenvolvedor falando de Azure, eu falava, nossa, isso aí não vai chegar para mim. Aí depois que eu vi que tinha, storage, rede e tal... Então, esse foi o nosso desafio, não só meu, né, mas de muita gente naquela época, que precisava vender as soluções, manter os parceiros, manter os seus negócios rodando, vender soluções para os clientes, mas não sabiam estimar, precificar, não sabiam nem o nome da solução. Como que a gente ia colocar? O backup é só o backup? Vai storage? O DR como funciona? Então, foi um processo de transição para todo mundo e de novo, privilegiado de estar num time que atendia parceiros, né? Nessa época de transição. Então, eu entrei em 2012, logo em 2000, no mesmo fiscal year, já estava ali estudando o Azure, criando os starter kits, que vinha a arquitetura, vinha uma SOW, vinha uma calculadora pronta, vinha o desenho do Visio, né, que é a arquitetura, já vinha um zip para IaaS, backup. Então, a gente já criou os Solutions Play Kit, pronto. É isso. É a mochila. Aqui. O segredo é a mochila. Opa! Chegou aqui. Ela não fecha, né? Essa é batalha já. Isso aqui,
Se deixar ela sozinha no Rodoanel, ela pode ir ou para Osasco, ou para Alphaville. Ela sabe chegar em tudo que é banco. O segredo dessa mochila é que você falou quando a gente conversou semana passada, né? Aqui a gente faz a vaca voar. E eu não sei quem é o dono desse termo, mas antes de ter nuvem, a Microsoft Consulting Services, né, no qual eu sou honrado de ter feito parte e de ter vários líderes muito bons que ensinaram muita coisa, na época deu essa mochila pra gente. Tá aqui, Microsoft Services Group, e é uma vaquinha voando. Peraí. Vê aí, com calma. Me conta como é que eu mostro isso aqui pra câmera. Peraí. É que aqui eu vou levantar e vou chegar mais perto da câmera. Tem que chegar bem perto. Tudo bem? É bem discreto, mas é uma vaca voando. Aqui, você consegue pegar? Tem uma vaquinha voando. Isso, ela tem as asinhas e tal. E lembrando, essa mochila, eu trabalhei na MCS de 2008 a 2012. Ou seja, não tinha nuvem ainda. No máximo, o famoso BIPOS, né? O business, a suíte de produtividade, que eu falo BIPOS... Muita gente deve se arrepiar aí, mas não tinha nuvem e era a nossa missão. A gente olhava para o cliente o que ele precisava e, primeiro, antes de construir, alguém vendia a vaca voando, a gente da consultoria colocava a vaca para voar e o suporte mantinha ela voando. Então, vocês entenderam a piadinha da vaca voadora? A gente brinca que na área comercial a gente vende a vaca voadora. E aí a gente olha para o técnico e fala, problema é seu, agora você faz ela voar. É isso. O Wesley é uma dessas pessoas que faz ela voar. Agora, você falou um negócio, Wesley, que eu fiquei curiosa. A calculadora do Azure, você ajudou a criar? Não. O que eu fiz foi pegar, o que nós fizemos na época, né? Porque vinham as demandas. A gente conversava com vocês, com os parceiros, falava, eu tenho um cliente assim, assim, assim. E a gente falava, você vai usar backup, storage e transferência de rede. Só pôr isso na calculadora. Mas as pessoas estavam aprendendo tudo, ainda tinha que fazer a calculadora. O que a gente fez? Pegamos cenários específicos, tá? Migração de um servidor IaaS. Servidor tamanho tal, a calculadora é essa. Já deixou a calculadora pronta. Configuração de backup no Azure, configuração de DR no Azure. Então a gente deixou para cenários específicos, a gente chamou isso de Starter Kits, lá em 2013. E deixou esses kits prontos para o parceiro. Então, assim, se você sabe que você já está vendendo um cenário de backup, se você baixa o kit, é só você configurar os parâmetros do tamanho do sizing, né? O tamanho do ambiente do seu cliente. Vocês viram? Pois ele fala que não é, né? Não, e até hoje... Primeira coisa, vou vender uma solução, vou pegar um investimento, vou fazer um deploy. O que você precisa? A bendita da calculadora, porque se ninguém sabe o quanto vai gastar, ninguém sabe o quanto precisa investir. A calculadora é a chave dos negócios aí, de qualquer negócio de nuvem. Porque assim, vamos aterrissar aqui, até para quem eventualmente não saiba de nuvem. A melhor analogia que eu tenho para a transição do on-premises para a nuvem, e que me ajudou a entender também, foi o cenário da Revolução Industrial, em que, em algum momento, as empresas tinham seus próprios geradores, e todo um ecossistema, geradores elétricos, né? E todo um ecossistema de alimentar, manutenção da máquina, trazer combustível, caminhão-tanque para alimentar os geradores, para gerar energia internamente. Em algum momento, a rede ficou suficientemente boa para que a energia viesse pelo fio. O que mudou? Não preciso mais comprar gerador, não preciso mais gerenciar o serviço de combustível e nem de equipe de gerador. Enzo. E nem equipe de gerador. Mas eu não sei quanto que vai ser a minha conta de luz. E é a mesma coisa. Você deixa de sair de um ciclo de compra de hardware de 5 anos. Você faz um planejamento estratégico de 5 anos, compra hardware para daqui 5 anos, ou seja, você vai fazer um uso. Esse gráfico todo mundo já deveria saber, né? Se já não sabe. Fazer um uso crescente disso, ou seja, do 100% do hardware que você comprou hoje e vai ficar pagando pelos próximos 5 anos, impactando ali sua DRE, sua estrutura contábil, né? Como um passivo,
você não vai usar. Talvez você não use, ou talvez no segundo ano você tem que usar o dobro, só que já pagou, já comprou. A nuvem é justamente isso. Então, ela traz a flexibilidade. Mas a flexibilidade é uma palavra para os dois lados, né? Se você ligar tudo, mês que vem vai vir uma fatura alta. E essa imprevisibilidade que assusta as pessoas de negócio. Porque são duas camadas. É uma imprevisibilidade. Legal, a gente está acostumado a lidar com risco e imprevisibilidade. Não, mas ela é uma imprevisibilidade que está aterrissada numa camada técnica. Dependendo do que seu time de engenharia fizer, a conta pode ser maior ou menor. Fala, opa, peraí, então não está na minha mão. Não é um contrato que eu vou assinar e eu sei quanto eu vou pagar por 5 anos. Então, mesmo que você for fazer um commitment de 1 ou 3 anos, você vai precisar da bendita da calculadora para saber o tamanho do contrato. Então, a gente fez esse trabalho e foi muito bom para desenvolver essa capacidade. Bacana. Eu chamei você, Enzo, porque tem muita gente que assiste a gente por vídeo, mas tem gente que só escuta a gente. Aí, quando você mexe no microfone, faz barulho lá para as pessoas que estão ouvindo, só estão ouvindo. Entendi. Tá bom? Agora, me conta uma coisa. Você já escolheu o que você quer ser quando você for adulto? Ainda não. Ainda tem bastante tempo para descobrir. Quantos anos você tem? Tenho 12. 12? Caraca, que bacana. Mas você tem alguma ideia, assim, tal? Jogador, profissional? Já quis muita coisa, mas... Eu tô meio em dúvida ainda entre, tipo, não sei, jogador de futebol, técnico igual meu pai, não sei, é muita coisa aqui na minha cabeça. E ainda tenho alguns anos de escola ainda pra descobrir o que eu quero ser. E você tá gostando de morar na praia? Sim, né? Toda hora, tipo, sendo feliz, assim. Você nunca vai sair acordando e ouvindo uma moto passando na rua. Você vai acordar e vai ouvir um pássaro. A árvore balançando, assim. É bem melhor. Bacana, né? Tem uma coisa que junta os dois temas. Os estudos com a qualidade de vida, né? A gente mudou ali para Lapa e ele estudava numa escolinha próxima, né? Sempre foi bem na escola, moleque esforçado. E aí a gente... um dos restaurantes da Kaori ficava próximo ali a Ana Rosa, ao Paraíso, e o Etapa é ali perto. E Etapa a gente sabe que o negócio, a barra é lá em cima, né? E teve concurso de bolsa. E ele foi e ele conseguiu uma bolsa no Etapa para o 6º ano. E a gente assumiu esse risco, esse desafio de ainda estar morando na Lapa, pôr o Enzo para estudar lá na Zona Sul, na Vila Mariana, né? Simplificando. E partindo do princípio que, bom, a Kaori vai de manhã, vai pro restaurante, já deixa ele na escola e tal. Só que foi desafiador, porque a gente morava na Lapa e tinha que levar ele lá para Ana Rosa. E em algum momento o restaurante não estava com a atração, não é questão de tração, mas com a operação dele não precisava da gente lá. Então a gente não precisava ir por causa do restaurante. Então, de manhãzinha acordava 5h30, né, Enzo? Saía às 6 de casa para estar 7 horas no Etapa. E aí eu trabalho remoto. Para onde eu vou agora? Eu volto para casa. Voltava para casa. Aí à tarde, quando a Kaori ia dar um checkpoint lá no restaurante, aí ela pegava ele na escola, ou os irmãos, que ele tem 2 irmãos mais velhos, né? Já adultos, pegavam ele lá e tal. Bacana. Foi desafio essa fase. Foi 1 ano, assim, ele estudando pra caramba e a gente na loucura do trânsito, acordava cedo, já Marginal, Tietê e tal. Bem puxado. Wesley, de todos esses projetos que você já participou, queria que você contasse pra gente algum deles que você possa falar, obviamente, né? Que você olha e fala assim, que legal. Que legal. Olha, técnico normalmente gosta de pôr a mão na massa, né? Então eu teria um projeto que foi super legal, que foi com o System Center. Ambos foram com o System Center, na verdade. A gente falou tanto de nuvem e eu voltei para antes de 2012 para o on-premises. Por quê? Teve um que assim, era só uma atualização de System Center.
tranquilo, eu ia mudar de uma versão para uma outra versão. E só precisava de um boot no servidor do System Center. Até aí também, tranquilo, é só um boot. Quantos servidores a gente tem? 600. Onde? Em quase todas as cidades do Brasil, só não em todas porque, né, tem muito mais cidades, mas sim, o cliente tinha um cliente das maiores contas da Microsoft no mundo, cliente brasileiro, com escala nacional em termos de operação, e tinha agência em muitos estados, e beleza. É só atualizar o SCCM e reiniciar. Só que as agências só tinham um servidor. Rodava tudo. A operação da agência e o SCCM. Então, assim, a gente teve que fazer um projeto em que 15 agências por dia iam ser reiniciadas e com risco de não voltar, e não voltando a operação da agência ia ficar fora. Ou seja, as pessoas não iam sacar dinheiro naquela agência naquele dia. Não tinha Pix, lembrando, era on-premises, né? Não tinha nuvem. Então, o que é legal desse projeto? E aí, lógico, aí de novo a gente conta com a ajuda de muita gente. Que a gente preparava tudo de dia, é lógico que a equipe do cliente ficava lá em prontidão, mas nós mesmos, da consultoria, ia para casa dormir. No outro dia tinha 15 agências de pé, atualizadas. E assim a gente fez 600 agências, sem pôr a mão. Uau. Sem pôr a mão. E outro projeto que foi sem pôr a mão também, que foi um outro cliente nacional, né, do governo, com uma escala muito grande de máquinas, né, de clientes da estrutura da SCCM. A gente está falando de quase 200 mil máquinas, em que eu já estava de transição, já ia sair para entrar numa outra posição na Microsoft, né? Eu estava na consultoria, em que eu fiz só o desenho, que também é uma responsabilidade muito grande, né? Uma coisa é eu desenhar e depois eu que vou implementar. Se eu desenhei meio torto, eu arrumo. Outra coisa é desenhar para os outros, porque eu estava de saída da posição, então eu só fiz o desenho, que foi um projeto muito legal também, porque ficou um documento enorme, e eu também falei com muita gente, fiz entrevista em muitas áreas, tive que coletar muita informação do cliente para não ter essa margem de erro que normalmente a gente absorve ela na nossa própria operação. Eu não tinha isso. E a vaca não voa, né? E a vaca voou. A vaca voou. A vaca voou. Eu falei, legal. Depois com os amigos, né, que continuaram na consultoria, falei, e aí, aquele projeto? Não, aconteceu e tal. Mas já meio com precaução, vocês tiverem que mudar muito. Cara, não teve que mudar muito não, era aquilo mesmo. Eu falei, putz, e daí isso que me traz a felicidade, né, de acertar, né? A gente sempre fica feliz quando acerta, a verdade é essa. Wesley, gente, quando eu falo que ele é um dos melhores arquitetos do mundo e ele aqui, não, imagina, não sei o quê, entendeu? Fazer o quê? O que eu posso fazer? Só que não pausa na programação. Chique, né? Chiquérrimo. Pra poucos isso. Não, como diria Cíntia Chagas, chiquíssimo. Chiquíssimo. E como eu aprendi com meu amigo Fernando Garcia, tá tudo bem a gente falar errado. O importante é a gente corrigir. Chama de neologismo. Se você escrever uma palavra que você coloca no Word, antigamente você coloca implementação. Falando de documento, implementação é uma coisa que escreve muito. O Word fala, opa, corrige isso aqui, isso é neologismo. Agora a gente tem liberdade, tanta palavra nova aí. É isso aí. Wesley, eu queria pedir para você olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente. Beleza. Primeiro, agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção de ouvir a gente. Agradecer novamente a oportunidade da Rô de chamar, participar e de aturar meu, tá? a presença de algumas pessoas um pouquinho aceleradas. Não dois, no que caso. Eu sou seu filho, tá? De receber... Isso eu nunca esqueço. De receber parte da minha família aqui, onde quer que você esteja. E reforçar um pouco dos pontos que a gente citou aqui, né? A gente está num momento muito forte de transformação, tá? A gente resume essa história como a transformação digital. Todas as empresas estão passando por isso, mas também a gente percebe isso dentro de casa, com o jeito com que a gente usa a tecnologia e como a tecnologia está atendendo mais as nossas necessidades. Então, prestar atenção nesse movimento e você entender que
o uso da inteligência artificial, ele é mais um desses artifícios que podem ajudar a gente a alcançar grandes resultados. Eu queria agora, para a gente finalizar, te perguntar como é o seu momento pausa na programação? Meu momento pausa na programação, ele acontece de várias formas. Uma das coisas que eu tento buscar, que todos nós tentamos buscar, é um equilíbrio, muitas vezes físico, mental e emocional. O que eu me permito fazer são sessões matinais de yoga, tá? É a famosa saudação ao sol, respiração completa, né? Que são coisas que pela ótica de quem pratica o yoga, seriam os exercícios mais completos que se tem para fazer. E também viver próximo à natureza, a atitudes e hábitos naturais, especialmente junto com a família. Que bacana. Enzo, para mim, eu quero te agradecer. É um privilégio ter você aqui. Muito obrigada. Eu estou muito honrada, porque você é a primeira pessoa menor de 18 anos que está aqui no Pausa na Programação. A gente quer, com isso, homenagear todas as crianças agora, no mês de outubro, né? Muito obrigada, viu? Obrigada a você que me convidou aqui pro podcast. Estou muito feliz por compartilhar minha opinião aqui. E é isso. Me conta, como é o seu momento pausa na programação, Enzo? O que você gosta de fazer? Às vezes eu jogo bola, brinco com meus cachorros, vou falar com meu pai, a gente assiste um filme. Às vezes até vamos para a praia, mas é isso mesmo, aproveitar. Bacana. Viver, né? É isso. Obrigada. Eu que agradeço, muito prazer. Prazer muito grande estar aqui. Uma honra para mim. Você não tem noção. Pessoal, muito obrigada pela audiência de hoje. Até a próxima semana. Tchau, tchau.